Olá, estudante do sexto ano! Olá, Hermes, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, muito importante para o nosso dia a dia, importante para quando estamos escrevendo ou quando estamos conversando. Nós vamos falar um pouco sobre concordar, né? E aqui nós vamos ver concordando por meio do cordel. Você sabe o que é um cordel? Você já ouviu falar em um cordel? Né? E por quê? Eu sempre falo que o título, né, o título de uma aula, o título de uma notícia, um título de um livro, ele precisa chamar a atenção. Né? Então, precisamos primeiro interpretar esse título. Então, concordando com cordel. O que é esse concordar com cordel? Né? Então, é isso que nós vamos ver agora. Então, uma caneta, caderno, anote tudo que você tiver dúvida para você pesquisar depois ou perguntar para o seu professor, ok? Então, na nossa aula de hoje, a habilidade é empregar adequadamente as regras de concordância nominal, olha aí, voltando ao nosso título, que tem relações entre os substantivos e os seus determinantes. E as regras de concordância verbal, que é relações entre o verbo e o sujeito simples ou composto. Então, olha só, você lembra o que é um substantivo? Então, nesta aula, nós vamos relembrar o que é um substantivo, o que é um texto, um poema de cordel e essa concordância, né, entre os elementos de um texto. Então, aqui nós temos o nosso cronograma, nós já estamos na nossa quarta aula, né? Nós vimos a entrevista, a arte de dialogar, o gênero textual entrevista, de olho na notícia, os modos verbais, né? Textos do cotidiano. Olha só, então nós vimos na última aula os modos verbais e continuando aqui, né? Nós vamos também trabalhar essa concordância. Então aqui eu coloquei, né? O que é e qual o significado de cordel? Você já estudou, você já viu, você conhece um folheto com poemas de cordel? Né? Então, e por que chama cordel? Vou pegar uma caneta aqui, só um minuto. Então, é justamente isso, né? O cordel, por que tem esse nome? Quando eu falo que é um conjunto de folhetos, olha, contendo poemas populares. E por que ele chama cordel? Porque sabe um cordão e vários poemas, vários folhetos, né, contendo poemas de cordel, são dependurados, né, para ser vendidos. Então, eles são expostos nesse cordão. Daí o nome de cordel. Então, um conjunto de folhetos contendo poemas populares expostos, pendurados para venda em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome, tá? Então, são folhetos fininhos, pequenos, né? E ali tem o quê? Os poemas de cordéis. E geralmente são poemas do Nordeste, né? Então, se na sua escola tem biblioteca, procure um folheto, né? Um cordel para você conhecer, tá bom? Então, vamos lá. Então, para começar aqui, o que é concordar? Lá no dicionário, o que significa a palavra concordar? Nós já vimos o que é um cordel, né? Por que chama cordel? E agora o que é concordar? Porque nós vamos trabalhar essa concordância. Então, olha só, quando eu falo em concordar, quer dizer aceitar, quer dizer admitir, permitir, combinar e apoiar. Então, este é o significado da palavra concordar, lá no dicionário, né? Então, concordar é a mesma coisa que combinar. Eu tenho que combinar o quê? Então, eu concordo. Quando eu concordo um elemento com outro, uma coisa
com a outra, não é isso? Então, é isso que nós vamos ver. Agora que você já sabe os diferentes sentidos do verbo concordar, responda. As palavras também concordam entre si na linguagem falada e escrita? Olha só, né, que eu falei, o que é concordar? Então, você acha que as palavras também, quando eu falo, eu preciso ter essa preocupação de concordar as palavras? Quando eu falo ou quando eu escrevo? Sim, né? Eu preciso, essa é uma regra, eu preciso concordar. Mas qual que é a regra? Eu concordo qual palavra? O que eu preciso ficar atenta na hora de escrever ou na hora de falar? Né? Então, nós temos várias regras da concordância verbal e da concordância nominal. Então, nós vamos ver aqui agora como que essas palavras se concordam dentro de um poema de cordel. O que significa concordar com algo ou com alguém? Olha só, quando eu falo alguma coisa, você pode concordar ou discordar. Então, quando você concorda, o que quer dizer? Quer dizer que você pensa da mesma maneira sobre aquele assunto. Não é isso? Você fala assim, eu concordo com a minha mãe nesse aspecto, nesse assunto. Não é isso? Então, você pensa igual a sua mãe. De que maneira isso acontece? Vamos dar alguns exemplos? Então, olha só. Que pintura bonita! Olha só, nós falamos da concordância entre as palavras, né? Olha, que pintura bonita! Olha, eu usei aqui pintura, eu usei bonita. Cara, aqui outra cor. Então, olha só. Pintura concorda com bonita. Eu posso usar pintura bonito? Não, né? Então, aqui teve uma concordância entre a palavra pintura e bonita. Olha só. Minha tia, olha, minha tia é uma pessoa linda. Olha só, eu tive que concordar minha tia, olha, uma linda, não é isso? E se eu falo minha tio, eu não estou concordando, né? E se eu colocar minha tia é uma pessoa lindo? Então, não teve concordância. Então, concordar é nesse aspecto. Você concorda, né? Olha só, eu falei aqui, quando eu falo minha tia, tia está no feminino, não é isso? Então, eu preciso, linda também vai estar no feminino. Então, eu concordo em gênero e número. Então, se fosse minhas tias, então aqui eu tinha que usar lindas, não é isso? Por quê? Está no singular, então as palavras concordam estão no singular. Então, o substantivo e o adjetivo, né? O linda aqui é um adjetivo, precisa também estar concordando. As frutas, olha, as frutas estão, eu não posso falar as frutas está, deliciosas. Então, aqui, as frutas, aqui está o quê? No plural. Então, deliciosas também no plural. Então, olha só, aí tem o quê? Cria o quê? Harmonia entre as palavras, né? Então, essa concordância é para ter essa coesão, essa coerência, essa harmonia. Eu gosto mais de assistir as séries, olha, dubladas. Olha aqui o S, porque está no plural, né? Séries, plural, dubladas. O amor e a amizade são poderosos. Por quê? Porque aqui eu tenho o amor e a amizade, né? Olha aqui, ó. Quando eu falo o i, é adição. Então, eu preciso usar aqui no poderosos, está no plural, porque está concordando, tá bom? Então, isto é uma das regras, né? Que você precisa preocupar
tanto na hora de falar quanto de escrever. É concordar, é essa harmonia entre o texto. Por isso, bom ler e reler, né? Por quê? Porque não pode comer esse S. Está no plural, então todas as palavras também precisam estar no plural. Então vamos lá agora. Como eu falei em cordel, né? Então aqui agora tem um texto de cordel. Olha só. Nós vamos exercitar um pouco a concordância nominal. O que é concordância nominal? Vem do nome, né? A partir da leitura de um texto de cordel. Então, enquanto eu faço a leitura bem devagar, vocês vão prestar atenção em todas as palavras que dão nome às coisas, tá? Vocês vão ver muito aqui sobre a natureza, né? Porque essa é uma das características de um poema de cordel. Então, preste atenção. Quais são as palavras que estão concordando? Quais são as palavras que dão nome, que elas são chamadas de substantivo? E quais são as palavras que dão características, né? Que são os adjetivos. Então, preste atenção se está tendo harmonia entre as palavras, se uma palavra está concordando com a outra, ok? Vou pegar uma caneta aqui, corzinha só, porque eu gosto de ficar escrevendo. Então, o poema chama Vida da Natureza. Olha só, às vezes eu vou circulando algumas palavras para você ir observando aí, tá bom? Junto comigo. Então, olha só. As montanhas, sol e lua, cachoeiras, rios e mar, vales, serras e cavernas. Tudo eu posso observar. Furacão que tem braveza, brisa tem delicadeza, natureza é exemplar. Preste atenção, faça as anotações aí. Ou vão escrevendo algumas palavras, tá? Que te chamar a atenção. Mas se a gente, então, machuca um pouquinho do planeta, todo mundo entristece. Deus do céu nos faz careta. E a cor do céu azul, desde o norte até o sul, vai ficando cinza, preta. Então, preste atenção que tem algumas palavras que elas estão em negrito, elas estão mais fortes. Aqui nós temos planeta, nós temos céu, nós temos norte, tá? Porque depois eu vou perguntar sobre essas palavras. A mãe terra gera vida quando tem uma semente, mas precisa muita água, terra fria e sol bem quente. Assim é a natureza. Sua vida é a certeza de dar vida para a gente. Aqui eu tenho mãe terra, eu tenho semente, água, vida, gente, terra, né? São palavras que estão mais fortes ali, estão negritadas. É presente que Deus deu, que nós temos que cuidar, com amor, com alegria, com sorriso sem parar. Nossa vida é natureza. Natureza é a certeza que eu preciso respirar. Então aqui eu tenho Deus, eu tenho amor, alegria, sorriso, vida, natureza. Como então será a vida das futuras gerações? Nossos netos, nossos filhos e os filhos dos leões? Gente, bicho e natureza. Para tudo ter beleza, basta amor nos corações. Então, depois, leia com mais atenção, né? Para você identificar, para você compreender, para você identificar cada elemento desse poema, desse cordel, né? O cordel, ele tem essa característica de falar, às vezes de passar de uma crítica, uma reflexão. E aqui nós precisamos refletir sobre o quê? Sobre a natureza, né? Sobre tudo que nós temos, tudo que a natureza está aí, né? Da natureza e que nós precisamos conservar, né? Então, olha só. Palavras empregadas pelo autor para dar nome às coisas que dão vida à natureza. Olha só. Quando eu falei para você
observar para você escrever aí algumas palavras, porque a todo momento, lá nesse poema, ele deu o quê? Nomes, né? Coisas que dão vida à natureza. E aqui eu coloquei algumas, tem muitas outras, né? Então eu coloquei montanhas, sol, lua, cachoeira, mar, vales e brisas. Então essas palavras, gramaticalmente, na classe gramatical, elas recebem um nome de substantivo. Por quê? Porque dão nomes, tá? Então, quando eu falo montanhas, montanhas está no quê? É uma palavra feminina no plural. Sol, lua, né? Lua é também o quê? Feminino. Cachoeira está no feminino singular. Vales está no masculino plural. Então, você precisa prestar atenção para fazer a concordância. Então, olha só, sol, como eu falei, é um substantivo masculino e está no singular. Quer dizer, a palavra sol, né? Se eu vou usar um substantivo, um adjetivo, eu preciso usar um adjetivo no masculino, não é isso? Eu preciso ir no singular. Cachoeira, feminino, singular. Eu falo cachoeira linda. Cachoeiras lindas. Montanhas está no feminino plural. Eu tenho que falar montanhas altas, né? Vales está no masculino plural. Sementes está no feminino plural. Então, é muito fácil essa regrinha. É você prestar atenção nesse substantivo. Está no masculino, no singular, então eu preciso colocar um adjetivo ou um artigo no masculino singular, né? Eu falo as sementes, eu não posso falar a sementes. Então, olha aqui algumas frases para vocês prestarem atenção nessa concordância que eu acabei de falar. Olha só. As sementes brotaram no solo fértil. As montanhas se erguem, olha, majestosas no horizonte. O sol brilha intensamente no céu. Olha, né? Eu não posso falar a sol. Por quê? Porque é masculino. Os vales verdes são embelezados por riachos cristalinos. Viu? A cachoeira desce com força pelas rochas. Então, olha essa concordância, olha essa harmonia entre as palavras. E uma que, se você colocar aqui, as montanhas se erguem, olha que você vai ler, né? Ou que uma pessoa lê, viu como soa mal, né? Como não tem aquela beleza, não é isso? Então você nota ao ler que o quê? Que tem um erro de concordância. As palavras determinantes ajudam a determinar, caracterizar os substantivos e por isso precisam concordar com ele em gênero e número. Gênero e número que eu falei é feminino, masculino, singular e plural. Então aqui temos uma atividade, né, exercitando a concordância nominal a partir da leitura de um texto de cordel e aqui nós temos um quadro de substantivos do cordel. Então aqui eu coloquei, são artigos, são classes gramaticais, todos os artigos que estão no singular e plural, os pronomes, os numerais e os adjetivos, né? Então, se eu tenho o, está no singular, os no plural, né? Nossas é um pronome no plural, é um numeral que ele está no singular e adjetivos belas, suave, lindo,
verdes, azul. Então, o que você precisa de prestar atenção? O substantivo está no singular, as outras palavras, né, precisam de concordar com esse substantivo. Agora é com você. Então, aqui é o quê? É você ir lá no poema que nós acabamos de ler e colocar aqui todas as palavras masculinas, né, que estão no singular. Eu já comecei aqui, que é a palavra sol. Então, olha só, sol é masculino, singular. Vales é masculino, plural. Lua é feminino, singular. E montanhas, feminino, plural. Então, hoje, o que nós vimos aqui? Que as palavras determinantes e modificadoras, elas flexionam no singular ou no plural, no feminino ou no masculino. Então, qual é a regra? O que você precisa de prestar atenção quando você está escrevendo? Olha, singular, nós temos singular ou plural, é número feminino ou masculino. Substantivo está no masculino, o artigo, o adjetivo também vão estar concordando com o substantivo. Todos os elementos que compõem a oração precisam estar em harmonia, ou seja, uma palavra concorda com a outra, tá? Então, isso chama concordância. É uma palavra concordar com a outra. Quando há concordância, há sintonia, há harmonia entre o texto. Aqui estão nossas referências biográficas, né? As nossas referências. E essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Então, hoje, várias informações. Procure ler, conhecer um poema de cordel, o folheto de cordel aí na biblioteca da sua escola, né? Preste mais atenção ao escrever ou ao falar para que você use essa concordância, essa harmonia entre as palavras de forma correta. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.